Gente, hoje o nosso papo é sobre química, física e matemática, matérias muito importantes para o Enem. Assista o nosso programa, entre na página do Facebook e no site. Dá até para baixar as provas do Enem do ano passado, sabia? E tá muito fácil estudar para as provas, pessoal. Fique ligado. E agora, um vídeo de física com um tema quente para o Enem. Calor e temperatura. Os movimentos das moléculas ou dos átomos da matéria geram vários tipos de energia. A soma total de todas as energias no interior de um corpo é denominada energia interna. Um corpo não possui calor, ele contém energia interna. Essa energia aumenta sempre que a matéria é aquecida. Quando um sólido, um líquido ou um gás ficam mais quentes, seus átomos ou moléculas passam a se movimentar ou agitar mais rapidamente. A temperatura de um corpo está relacionada ao nível de agitação atômica ou molecular. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Quando um termômetro clínico está em contato com nosso corpo, a energia flui entre nossa pele e o termômetro até que suas temperaturas se igualem e o equilíbrio térmico se estabeleça. O fato dos dois corpos atingirem a mesma temperatura é conhecido como lei zero da termodinâmica. Nenhuma substância material fluiu entre os corpos, mas a agitação térmica do corpo quente se propagou progressivamente aos átomos ou moléculas do corpo frio. A energia que é transferida de um corpo para outro por causa da diferença de temperatura entre eles é chamada de calor. Professor, Nada do bichinho. coitadinho do coelho, né? Coitado, né? Mas e quando a gente esfrega uma mão na outra, assim, a temperatura aumenta? Como que a física explica isso? Então, isso é uma questão importante, né? Porque ao esfregar a mão, né, você está realizando trabalho, né? Trabalho é a realização de uma força vencendo a força de atrito. Né? E com isso você aumenta a energia interna das moléculas da mão e aumenta a sua temperatura, né? Isso foi uma descoberta, né, durante a Revolução Industrial por Joule. Joule observou, né, porque existia anteriormente, né, um conceito de que o calor era algo fluido, né, que passava no corpo mais quente para um corpo mais frio, uma substância, né? E aí o Joule, ao observar na fabricação de canhões, a perfuração, né, do ferro através das brocas, né, ele via que a broca estava inicialmente à mesma temperatura do bloco de ferro, e aí com a perfuração, né, a produção de energia interna ali aumentava muito, ou seja, aquecia, né, o bloco de ferro, né? Então ele começou a imaginar que, né, era uma transferência de energia, né, uma energia mecânica para uma energia interna do material, né? Então isso aí revolucionou muito, né, a questão do conceito de calor, né? Uhum. E na matéria, a gente estava até rindo aqui enquanto estava assistindo. A gente viu, né, o calor agindo fisicamente ali, né, no coelhinho, né, Isso. E aí, professor, como é que pode cair na prova essa questão da energia, do calor na prova do Enem? Então, essas questões, né, que eu tinha selecionado, né, como calor e temperatura, é uma questão que envolve o senso comum, né? Normalmente as pessoas usam, né, algum conceito de que um corpo tem calor, né? Ah, eu estou com frio, eu estou com muito calor, né? Então esse tipo de conceito ele é diferente do conceito científico, né? Então vários conceitos na física são diferentes entre o senso comum e o conhecimento científico. Então isso tem que ser destacado muito, né, em todos os conteúdos da física, né? Porque isso é muito comum, né? Então, no caso da temperatura e do calor, né, isso acontece, né? Então, a pessoa não tem calor, né? O calor é algo que é transferido do corpo mais quente para o corpo mais frio, em virtude da diferença de temperatura, né? Então, o grau de agitação térmica de um vai passando para o outro, né, e os dois vão atingindo o equilíbrio térmico, né? Então, existem vários processos de transferência de calor, né? Condução, convecção e radiação. Então, isso normalmente tem sido muito cobrado nas provas do Enem, né? Uhum. Professor, o Ariel, lá de Varginha, ele pergunta o que é mecânica e o que ele precisa saber sobre isso para a prova do Enem.
Então, a mecânica é uma dos conteúdos da física que são mais cobrados no Enem, né? E da mecânica, o que mais é cobrado, na realidade, é a questão da energia, né? A energia, porque a prova do Enem, ela não é baseada em conteúdos, né? Ela é baseada nas habilidades. Então, depois a gente deve ver uma questãozinha aí a respeito de alguma habilidade, mas a habilidade envolvendo a questão da energia, ela é muito forte. Então, a energia dentro da física, ela envolve energia mecânica, né, que envolve energia cinética, potencial gravitacional ou potencial elástica, e envolve também outros tipos de energia que se relacionam com a energia mecânica, que é a energia térmica, energia eletromagnética, energia nuclear, energia eólica e assim por diante, né? Então, por exemplo, no material da Secretaria de Educação, que está publicado, né, no site da Secretaria, no Centro de Referência Virtual da Secretaria, né, os conteúdos de física que foram organizados no chamado CBC, que é o Currículo Básico Comum, né, divulgado pela Secretaria, né, os conteúdos de física do primeiro ano do ensino médio são todos baseados no conceito de energia. Então, isso é bem coerente, né, com a prova do Enem. Então, se a pessoa pegar o material da Secretaria, que está publicado em termos de conteúdos, de módulos didáticos, né, de vídeos, tem vários vídeos sobre isso na Secretaria, no site da Secretaria, a pessoa tem uma boa formação para a prova do Enem. E essa energia que você estava citando, é a mesma energia da química, professor? É a mesma energia, pergunta de aluno, essa não é a mesma energia. Esse conceito que o vídeo abordou e que o Ângelo falou dele, é muito importante na química, tanto no estudo das propriedades dos materiais, quando a gente estuda, por exemplo, estudando as propriedades, mudança de estado físico. Né? Por que as mudanças de estado físico ocorrem com temperatura constante? Por exemplo, mudança de sólido para líquido. Isso tem a ver com isso. E também no estudo da termoquímica, porque o que os sistemas, nos sistemas ou químicos, ou às vezes físicos, porque a gente tem algumas mudanças que a gente estuda na química que são físicas, a cristalização, a dissolução, né? Então, as dissolução, elas envolvem troca de calor e muitas vezes o sistema resfria. Quando o sistema resfria, baixa a temperatura no termômetro. Mas a gente diz, o sistema ganhou energia, quer dizer, ele absorveu, ganhou não, ele absorve energia durante a transformação. Quer dizer, para a transformação ocorrer, a absorção de energia. Então, a energia do processo é positiva, e a temperatura diminui para o aluno e isso é difícil de entender. Inversamente proporcional. Não inversamente proporcional, não. Isso aí já é outra coisa. Já é outra coisa da matemática, né, professor? É outra coisa. É inverso, mas não é proporcional, né, professor? Tem uma questão que o professor Ângelo separou para a gente. Vamos dar uma olhadinha, professor? Tá aí na tela. E aí, professor? Isso. Aí está destacando a cor da substância que deu origem ao espectro da figura 1. Né? Claro, então, isso é uma questão que aborda uma habilidade do Enem, que é relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas como texto discursivo. Então, a pessoa não tem muita física aí não, mas se a pessoa lê a questão, ela dá conta de resolver a questão, né? Então, mostra um gráfico ali na figura 1, onde é um gráfico de intensidade de absorção de cores, né? Então, mostra que tem um valor máximo ali, ó, em termos de 500, aquele número ali, 500, se refere ao comprimento de onda da luz, né? E a própria questão fala no gráfico da figura inferior ali, ó, que se a substância absorve numa determinada região, por exemplo, do violeta, né, ela apresenta a cor no gráfico oposta, quer dizer, amarela. Então, nessa questão, né, a pessoa tem que ver lá 500 e ler lá na escala de baixo da figura inferior ali, ó, onde que se encontra o número 500. E aí vê a região oposta, que é o vermelho. Tá certo? Então, quer dizer, uma questão de interpretação de texto e de diagramas e de gráfico. Tá certo? Então, a pessoa não precisa saber exatamente a física, mas a física envolve também, né, a interpretação de gráficos, de diagramas. Isso tudo é importante na resolução das questões. Essa questão é muito bonitinha. Eu examinei a prova, essa questão eu achei engraçadinha, porque é uma questão justamente isso. Ela
É quase intuitivo. Exatamente. Os próprios PCN, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, dão ênfase não só aos conteúdos, né, mas aos conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais. Aí os procedimentais estão nesse âmbito aí dos gráficos, dos diagramas, né, da pessoa entender isso, porque isso aí é amplamente divulgado na mídia, né, nos jornais, nas revistas. E professor, qual que é a resolução dessa questão? Então, Como é que resolve? Eu já mostrei ali, né? Quer dizer, a pessoa tem que observar no gráfico da figura 1 qual que é o comprimento de onda máximo, que no caso ali é 500. E olhar na figura de baixo, na escala do desenho ali, ó, né? Ela vai estar no verde, né? A gente já deu mostrar aqui, né? Apontar ali, mas está no verde, né? O 500 está entre o 490 e o 560. E aí a cor oposta, né, é o vermelho que está na região oposta do diagrama inferior. Resposta letra E, vermelho. Isso, letra E, vermelho. Perfeito. Tá? Resolvido, né? Resolvido. Tem mais questão chegando, ó. A Estela Oliveira, aqui de Belo Horizonte, diz o seguinte: ouvi no telejornal que a sensação térmica era de 30 graus. Isso é o mesmo que calor? Não. A sensação térmica envolve outras propriedades, né, que no caso é o vento, né? Então o vento às vezes produz uma sensação térmica diferente daquela que é registrada num termômetro, né? Então a sensação térmica envolve também isso. Existe até uma tabela, né, onde você, para cada valor de temperatura, né, conforme a velocidade do vento, você tem sensações térmicas diferentes. E a Tamires Alves de Lavras, ela queria voltar um pouquinho e queria saber a diferença de energia cinética, potencial, energia potencial gravitacional e quais as suas aplicações. Isso aí tem várias aplicações, inclusive acho que na última prova do Enem aqui, ó, né, tem uma questão que envolve isso, eu não selecionei, né, mas é a questão 85, depois quem quiser analisar, né? De qual caderno? É do caderno amarelo. Amarelo, 85 do amarelo. Então é uma modalidade das Olimpíadas, que é o salto de vara. Então a pessoa vem correndo, né, e finca a vara, né, e salta aquela vara superior e cai num colchão elástico, né? Então aí relaciona a energia cinética, que é a energia de movimento, né, com a energia potencial gravitacional, que é aquela energia que ela vai adquirir lá no alto, né, antes de cair, e a energia potencial elástica, que ela caindo em cima do colchão, o colchão vai deformar e ela então relaciona esse tipo de energia. E com a energia mecânica, né? Essa energia mecânica envolve a conservação. A conservação da energia depende da ausência de forças dissipativas. Então a pessoa tem que analisar essa questão e verificar as transformações de energia que estão ocorrendo aí. Mais uma pergunta do Lucas Lima de Jacutinga. Queria saber se sistemas elétricos é um tema provável para cair no Enem. A eletricidade também é um outro tema que cai bastante no Enem, né? No Enem, você tem as questões, são praticamente todas com alguma aplicação. E a eletricidade tem muita aplicação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Todo o ambiente aqui, por exemplo, é envolvido, né? As câmeras, as lâmpadas, né? A calculadora, né? Tudo na vida. A gente não consegue viver mais sem eletricidade. Então, tem muitas questões relativas a esse tema de eletricidade. Tem uma outra habilidade também lá no Enem, que é relacionada com esse tipo de coisa, né? Você aqui relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. Entendeu? Então a eletricidade tem muito a ver com essa habilidade do Enem, o H6. Então, gente, o papo tá bom, mas por hoje é só, pessoal. Sábado que vem tem mais Plantão Enem ao vivo com os professores de artes, literatura, português e redação. Mas não acabou não. O programa continua no site do Plantão Enem e no Facebook. Acesse e continue com a gente por mais 30 minutos. Mais meia hora de conversa com os professores de plantão. A gente se vê lá. Tchau, tchau.